O martírio cristão não é apenas um capítulo distante da história da igreja primitiva. Infelizmente, a perseguição aos cristãos continua sendo uma realidade em diversas partes do mundo, especialmente em regiões marcadas por conflitos religiosos e pelo extremismo islâmico. Embora as narrativas de mártires cristãos estejam frequentemente associadas ao período do Império Romano, eventos recentes revelam que o ódio contra seguidores de Cristo persiste de maneira brutal e violenta. Em janeiro de 2024, na República Democrática do Congo, 70 cristãos foram barbaramente decapitados por um grupo extremista ligado ao ISIS. O ataque ocorreu em uma igreja onde fiéis estavam reunidos para adorar a Deus. Essa atrocidade não foi um caso isolado. Em 2015, o mundo assistiu, horrorizado, à execução de 21 cristãos egípcios na Líbia. Vestidos com macacões laranja, eles foram levados à praia e decapitados diante das câmeras, em um vídeo divulgado pelos terroristas. Esses massacres são manifestações claras de um ódio que não tem qualquer fundamento racional, senão fanatismo religioso. Grupos extremistas islâmicos veem a presença cristã como uma afronta à sua ideologia, promovendo ataques sistemáticos contra fiéis. O fundamentalismo distorce os ensinamentos do Islã, utilizando a religião como justificativa para perseguições e genocídios. Muitas vezes, essas ações são motivadas não apenas por questões teológicas, mas também por interesses políticos e geopolíticos, já que o terrorismo busca impor sua influência e desestabilizar regiões inteiras. A perseguição religiosa é um problema global. Além da República Democrática do Congo e da Líbia, cristãos enfrentam hostilidade em países como Nigéria, Paquistão, Afeganistão e Coreia do Norte. Na Nigéria, por exemplo, o grupo Boko Haram e pastores extremistas fulanis assassinaram milhares de cristãos nos últimos anos, promovendo ataques a igrejas e aldeias cristãs. No Paquistão, as leis de blasfêmia são frequentemente utilizadas para justificar linchamentos e execuções extrajudiciais. O Ocidente, muitas vezes, parece ignorar a gravidade da perseguição cristã. Enquanto organizações internacionais condenam atentados contra outras minorias, a violência contra cristãos frequentemente recebe menos atenção midiática. Isso se deve, em parte, a um receio de abordar questões religiosas de maneira direta, mas também ao relativismo cultural, que tende a minimizar o impacto dessas tragédias. Entretanto, a resistência dos cristãos perseguidos é um testemunho impressionante de fé e coragem. Assim como os mártires da igreja primitiva, muitos desses fiéis não negam sua fé mesmo diante da morte. Isto foi o caso, por exemplo, dos 21 cristãos executados pelo ISIS em 2015. Eles foram pressionados a reconhecer o islamismo e se negaram a fazê-lo. A história mostra que o sangue dos mártires sempre serviu como semente para o crescimento da igreja. O cristianismo, perseguido nos primeiros séculos, não apenas sobreviveu, mas floresceu, espalhando-se pelo mundo inteiro. A resposta cristã à perseguição sempre foi baseada na oração, na resiliência e no amor ao próximo. No entanto, isso não significa que os cristãos não devam denunciar a injustiça e exigir ações concretas contra o extremismo religioso. Governos e instituições internacionais precisam agir de maneira mais firme para proteger as comunidades cristãs vulneráveis e impedir que novos massacres aconteçam. O apóstolo Paulo, que ele próprio sofreu perseguições severas, escreveu em Romanos 8, de 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essas palavras continuam a ecoar para os cristãos que enfrentam perseguições hoje, fortalecendo-os na certeza de que nada pode separá-los do amor de Deus. Diante desse cenário, os cristãos ao redor do mundo devem estar atentos e interceder por seus irmãos que sofrem. A igreja deve se unir para oferecer apoio, tanto espiritual quanto material, às comunidades perseguidas. Além disso, é essencial que se exija das autoridades medidas mais efetivas para combater o terrorismo e garantir a liberdade religiosa, um direito fundamental de todo ser humano. A realidade é que o martírio cristão nunca deixou de existir. O que antes acontecia no Coliseu Romano, hoje ocorre nas selvas do Congo, nas praias da Líbia e nos vilarejos da Nigéria. O desafio da igreja é permanecer firme e continuar a proclamar a mensagem do Evangelho, mesmo diante da perseguição. Pois, como Cristo declarou em Mateus 5:10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.